Os autores apresentam os alimentos que irão salvar a sua mente e te proteger de diversas doenças ligadas ao cérebro, como autismo, déficit de atenção e até Alzheimer. Pesquisas comprovam a importância do microbioma, os micro-organismos que vivem em nosso intestino, e revelam uma dieta que favorece a proliferação destes organismos benéficos à saúde. Cuidado com os bichos, você não está sozinho. Muitos progressos foram feitos na cura de doenças fatais como HIV, câncer ou doenças cardíacas. Porém, com doenças relacionadas ao cérebro, quase não há avanços na prevenção, e o número de pessoas afetadas tem sido cada vez maior na sociedade. Além das condições neurológicas, transtornos de humor e ansiedade também estão em alta, e pode ser tão prejudicial na qualidade de vida quanto as demais condições neurológicas, como a depressão, que afeta 1 em cada 10 pessoas. Outra grave doença que afeta quase a metade da população são as cefaleias, principalmente a enxaqueca, sem contar o autismo, que multiplicou por 7 ou 8 vezes nos últimos 15 anos. A boa notícia é que novas descobertas mostram que a saúde e a doença do cérebro dependem daquilo que ocorre no intestino. E o aspecto mais importante relacionado ao intestino é sua ecologia interna, os diversos micro-organismos que vivem nele, em especial as bactérias. A essa ecologia interna e diversificada, damos o nome de microbioma. Cada pessoa tem um microbioma diferente e o estado dele é vital para a saúde humana. Tudo que diz respeito à nossa saúde, tanto nossas sensações emocionais quanto físicas, depende do estado de nosso microbioma. Um dos sistemas que mais sentem a mudança em nossas bactérias intestinais é o sistema nervoso, em particular, o cérebro. Seus amigos microbianos, do nascimento à morte. Novos estudos têm sido feitos para descobrir qual a relação daquilo que somos expostos nos primeiros anos de vida e nossa saúde no longo prazo. Estima-se que cerca de 10.000 espécies diferentes habitam nosso intestino, e as bactérias são a maior parte, ao lado de fungos, vírus, protozoários e parasitas. A flora intestinal tem como função auxiliar na digestão e absorção de nutrientes, criar uma barreira física contra as bactérias do mal, a flora patogênica, vírus nocivos e parasitas prejudiciais à saúde. Ela atua como uma máquina desintoxicante, previne infecções, influencia a resposta do sistema imunológico, produz e libera importantes enzimas e substâncias que colaboram com a sua biologia, incluindo vitaminas e neurotransmissores. Ajuda a lidar com o estresse, ajuda a ter uma boa noite de sono e no controle dos processos inflamatórios no organismo. Os cientistas estão começando a descobrir que a relação íntima entre o intestino e o cérebro é, na verdade, de mão dupla. Assim como o cérebro pode lhe provocar um aperto no estômago, seu intestino pode transmitir ao sistema nervoso estados de tranquilidade ou de alarme. Todas as formas de doenças encontram suas raízes em processos inflamatórios fora de controle. O microbioma regula ou gerencia essa resposta imunológica. Ao fazê-lo, participa da história do processo inflamatório em seu corpo. A razão pela qual a maior parte do seu sistema imunológico atua no intestino é simples. A parede intestinal é a fronteira com o mundo exterior. Além da pele, é nela que seu corpo tem a maior probabilidade de encontrar materiais e organismos estranhos. E ela está em comunicação permanente com as demais células do sistema imunológico do corpo. Caso encontre no intestino uma substância problemática, alerta o restante do sistema imunológico para que fique em prontidão. As bactérias do bem podem desligar a resposta crônica do sistema imunológico. Também podem controlar o cortisol e a adrenalina, dois hormônios associados ao estresse que podem confundir o corpo quando em fluxo constante. Nossa vida e nossa saúde necessitam dos micro-organismos. E, infelizmente, temos desrespeitado a flora intestinal. Ela desempenha um papel vital, sob condições complicadas. É hora de lhe dar o devido reconhecimento e cuidar dela como merece. Só então seremos capazes de progredir de forma séria e significativa na luta contra os males que nos afligem.
as novas descobertas sobre os processos inflamatórios. A palavra inflamação vem do verbo latino inflammare, que significa acender ou atear fogo. A carne inflamada é a carne que queima, e não é uma queima boa. É um processo de base de cura do corpo, aportando mais atividades imunológicas à região de uma lesão ou infecção. Mas quando o processo inflamatório persiste, atingindo o corpo em profundidade, ele provoca doenças, como a doença de Alzheimer. Embora o cérebro seja capaz de perceber a dor em qualquer parte do corpo, ele próprio não dispõe de receptores de dor. Por isso não tem como registrar o fato de estar em chamas. Manter os níveis saudáveis de glicose no sangue é uma forma de impedir os processos inflamatórios quando eles não são indispensáveis à sobrevivência. A glicose alta estimula inflamações na corrente sanguínea, já que o excesso de glicose pode ser tóxico quando não é absorvido e utilizado pelas células. No cérebro, as moléculas de açúcar e as proteínas do cérebro se combinam para produzir estruturas novas e letais que contribuem para a degeneração do cérebro e de seu funcionamento. Se existe um vilão biológico que atua nas rotas inflamatórias do corpo, ele é o lipopolissacarídeo. Ele é uma combinação de lipídios, gordura e açúcares, e um importante componente da membrana externa de certas bactérias. Além de garantir muito da integridade estrutural das bactérias, os LPS também evitam que elas sejam digeridas. Bactérias protegidas pelos LPS existem naturalmente em abundância no intestino, chegando a representar 50 a 70% da flora intestinal. Temos que prestar muita atenção à forma como alimentamos e nutrimos nossa tribo intestinal. Também temos que garantir a integridade do revestimento do intestino. O glúten e o açúcar e a falta de antídotos, como gorduras saudáveis, exercícios e um sono reparador, podem interferir nas funções neurológicas e na saúde do cérebro. Um microbioma sadio leva a um ser humano sadio. Por que um intestino irritado deixa você de mau humor? O autor afirma que somente com a mudança de sua dieta, cortando carboidratos e acrescentando gorduras saudáveis, viu casos em que a pessoa pôs fim à depressão, à ansiedade crônica, até problemas de memória e TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ele afirma que temos que nos concentrar na causa das doenças e encontrar um tratamento e uma cura verdadeira, que não envolva medicamentos perigosos com graves efeitos colaterais. Todos os medicamentos antidepressivos atualmente no mercado foram projetados para alterar artificialmente a atividade dos neurotransmissores no cérebro. Mesmo assim, quando levamos em conta o fato de que essas mesmas substâncias químicas encontradas no cérebro também são produzidas no intestino e que sua disponibilidade para o cérebro é regida em grande parte pela atividade das bactérias do intestino, somos obrigados a concluir que o ponto de partida para tudo aquilo que tem relação com o humor é o intestino. Os micróbios do intestino controlam não somente a produção de substâncias químicas inflamatórias que pesam em nossa saúde mental, mas também controlam nossa capacidade de absorver certos nutrientes, como as gorduras ômega 3, e fabricam vitaminas cruciais para nossa saúde mental. Alguns cientistas estão demonstrando que aqueles que adotam uma dieta de estilo mediterrâneo, rica em gorduras e proteínas saudáveis e anti-inflamatórias, desfrutam de taxas de depressão significativamente menores. Em compensação, uma dieta rica em carboidratos e açúcar cria o cenário para um microbioma inflamatório. No caso das infecções, o sistema imunológico atiça as chamas ao tentar combater a infecção. Quando os antibióticos entram na equação, enfraquecem o microbioma e facilitam ainda mais o processo inflamatório. Os medicamentos que tratam as doenças autoimunes, como os esteroides, também mexem com o equilíbrio das bactérias intestinais, assim como alteram o funcionamento do sistema imunológico. Estudos recentes mostram que um desequilíbrio nas bactérias do intestino pode ter efeitos negativos sobre o sono, a ansiedade, o estresse ou a depressão. Equilibre seu intestino e vença esses males. Há relação entre suas bactérias e o apetite, a obesidade e o cérebro. O número de obesos é crescente entre homens, mulheres e crianças. Além da discriminação e do preconceito que sofrem,
Ser obeso está associado a várias doenças crônicas, até mesmo Alzheimer, demência e depressão. Descobertas científicas apontam o poder do microbioma no controle do apetite e do peso. Ter um peso ideal vai depender ou não se possui micróbios gordos. A gordura visceral sinaliza um problema duplo no corpo. Ela não só tem uma capacidade de provocar inflamações, mas também ativa moléculas sinalizadoras que podem interferir na dinâmica normal dos hormônios do corpo. A dieta ocidental contemporânea, rica em carboidratos e açúcares refinados, assim como gorduras processadas, é responsável pela epidemia de obesidade. Tendemos a achar que as pessoas com sobrepeso são preguiçosas e não queimam calorias o suficiente em relação às que ingerem. Mas e se o sobrepeso e a obesidade tiverem a ver com o perfil microbiano do intestino? Estudos mostram que nossas bactérias intestinais não apenas auxiliam a digestão, elas desempenham um papel crucial em nosso metabolismo. Isso tem relação direta com o nosso ganho ou perda de peso. Como elas influenciam a forma como armazenamos gordura, equilibram o nível de glicose no sangue, atuam na expressão dos genes relacionados ao metabolismo e reagem aos hormônios que nos fazem sentir saciados ou com fome. Os bebês que não são expostos a uma rica diversidade de bactérias benéficas terão no futuro um risco muito maior de obesidade, diabetes e problemas neurológicos do que aqueles que desenvolvem microbiomas saudáveis. Esses bebês em situação de risco costumam ser aqueles que nasceram em cesarianas desnecessárias. Na maior parte não foram amamentados no peito e muitas vezes sofrem de infecções crônicas para as quais foram receitados antibióticos. Você pode controlar seu metabolismo e, por sua vez, seus caminhos inflamatórios e a sua saúde mental, simplesmente nutrindo seu microbioma. O autismo e o intestino. O autismo tem sofrido forte aumento na última década. Os sinais e os sintomas do autismo tendem a surgir por volta dos 2 ou 3 anos de idade, embora alguns médicos consigam detectar esses sinais no primeiro ano de vida. De cada 68 crianças americanas, uma é considerada autista. Uma das evidências da relação entre os micróbios do intestino e o autismo é o fato de que as crianças com autismo apresentam certos padrões em relação à composição da flora intestinal, que não são encontrados em crianças sem autismo. Além disso, a espécie de bactéria intestinal que costuma ser encontrada em indivíduos com autismo cria compostos nocivos ao sistema imunológico e ao cérebro, que podem ativar o sistema imunológico e ampliar processos inflamatórios. Muitos especialistas passaram a recomendar uma dieta que não ameace a parede intestinal, isto é, sem glúten, para crianças com autismo. O período passado no útero e os primeiros anos de vida representam um momento único de grande vulnerabilidade a influências que podem alterar nossa biologia e resultar em grandes efeitos futuros, do autismo a outros problemas neurológicos na juventude e mais além. Ao mesmo tempo, as inúmeras ações neurais, imunológicas e hormonais controladas pelo microbioma estão sujeitas a desequilíbrios e adaptações, sobretudo em função de alterações ambientais. Com novos estudos sendo feitos, novas terapias apareceram e não serão drogas farmacêuticas com os efeitos colaterais que as acompanham. Elas serão, na maior parte, decisões alimentares e tratamentos probióticos para reequilibrar o microbioma. Serão mudanças no estilo de vida, altamente acessíveis e econômicas para todos. A verdade sobre a frutose e o glúten. Não há nada a fazer para reverter seu histórico pessoal, mas você pode assumir o controle para mudar o estado de seu intestino e o destino do seu cérebro. Isso começa pela dieta. De todos os carboidratos que existem na natureza, a frutose é o mais doce, mas ela tem o menor índice glicêmico de todos os açúcares naturais, porque o fígado metaboliza a maior parte da frutose, de modo que ela não tem efeito imediato nos nossos níveis de glicose e insulina. Bem diferente do açúcar de mesa, cuja glicose vai parar na circulação geral e eleva o nível de glicose no sangue. Os micróbios intestinais gostam de frutose processada, tanto quanto o ser humano. A frutose é rapidamente fermentada pelas bactérias do intestino, o que resulta em muitos gases. E esses gases em fermentação se acumulam e podem causar inchaço,
desconforto e cólicas abdominais. Frutose em excesso no intestino também acarreta um excesso de água, o que pode ter um efeito laxante. O glúten é formado por dois grupos principais de proteínas, as gluteninas e as gliadinas. Você pode ser sensível a uma dessas proteínas ou a uma de 12 outras unidades menores que compõem a gliadina. Uma reação a qualquer uma delas pode levar a um processo inflamatório. Aqueles que apresentam os sintomas da sensibilidade ao glúten se queixam de dores abdominais, náuseas, diarreia, prisão de ventre e incômodo intestinal. Muitos, porém, não sofrem desses sinais evidentes de problemas gastrointestinais e, mesmo assim, podem estar passando por um ataque silencioso no corpo, como, por exemplo, no sistema nervoso. Quando esse alarme soa, o sistema imunológico envia substâncias químicas inflamatórias, na tentativa de controlar a situação e neutralizar os efeitos do ataque inimigo. Esse processo pode danificar tecidos, comprometendo as paredes intestinais. É muito importante prestar atenção nos ingredientes e optar por alimentos sem glúten que sejam autênticos em sua característica integral e nutritiva, cortando o glúten e a frutose processada e controlando a frutose natural das frutas de verdade. Você estará dando o primeiro passo na preservação da saúde e do funcionamento do microbioma e do seu cérebro. O passo número 2 é controlar a exposição a substâncias químicas e drogas que também podem ter consequências à saúde. 6 dicas para estimular o cérebro, estimulando o intestino. As pesquisas mostram que alterações significativas na variedade de bactérias intestinais podem ocorrer em apenas 6 dias após a introdução de um novo protocolo alimentar. Mas cada pessoa é diferente. A reabilitação vai depender do estado atual do seu intestino e da rapidez com que você se compromete integralmente com as modificações. O autor enumera 6 dicas para nutrir um microbioma saudável, segundo as descobertas científicas mais recentes. Dica 1. Escolha alimentos ricos em probióticos, o tipo de fermentação responsável pela maior parte dos alimentos probióticos, ricos em bactérias benéficas, é chamado de fermentação do ácido lático. Neste processo, as bactérias boas convertem as moléculas de açúcar dos alimentos em ácido lático. Ao fazê-lo, as bactérias se multiplicam e proliferam. Esse ácido lático, por sua vez, evita que o alimento fermentado seja invadido por bactérias. Alguns alimentos fermentados: iogurte com culturas vivas, kefir, chá de kombucha, chucrute, picles, frutas e vegetais em conserva, condimentos em cultura. Dica 2. Corte os carboidratos. Adote as gorduras de alta qualidade. Uma das principais razões para que o consumo excessivo de grãos e carboidratos seja ruim é o fato de provocarem picos de glicemia, ao contrário de outros alimentos como carne, peixe, frango e vegetais. Quanto mais açúcares são consumidos, mesmo os artificiais, mais doente fica o microbioma. Essa dieta fornece os ingredientes que nutrem não apenas uma biologia saudável, mas também um cérebro saudável. Uma dieta que mantém equilibrada a glicemia, mantém equilibrada a flora intestinal também. Uma dieta rica em fontes de fibras, que você obterá de frutas e vegetais integrais, alimenta as bactérias boas do intestino. Dica 3. Consuma vinho, chá e chocolate. O acréscimo de polifenóis à dieta reduz o risco de males neurológicos. As principais fontes alimentares de polifenóis são as frutas e os vegetais, bebidas de origem vegetal, entre elas o café, o vinho tinto, o chá e o chocolate. O vinho tinto é uma rica fonte de polifenóis, mas não devemos beber demais. 1 taça por dia para as mulheres, 2 no máximo para os homens. Dica 4. Escolha alimentos ricos em pré-bióticos. Os pré-bióticos, ingredientes que as bactérias do intestino adoram comer para alimentar seu crescimento e atividade, podem ser facilmente ingeridos por meio de certos alimentos. Os pré-bióticos ocorrem naturalmente em diversos alimentos, entre eles chicória, tupinambo, alcachofra, alho, cebola, alho poró, jicama e inhame selvagem. Dica 5. Beba água filtrada. Para evitar as substâncias químicas destruidoras do intestino, como o cloro presente na água de torneira, recomendo comprar um filtro de água doméstico. Certifique-se de que o filtro que você comprar retira o cloro e outros contaminantes em potencial.
Dica 6. Faça jejum a cada estação. A restrição calórica promove alterações na flora intestinal e também é responsável por parte do papel benéfico em nossa saúde. O Guia dos Suplementos. O autor recomenda 5 espécies probióticas fundamentais de ampla disponibilidade: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus brevis, Bifidobacterium lactis e Bifidobacterium longum. Diferentes cepas proporcionam diferentes benefícios, mas estas são as que vão auxiliar a saúde do cérebro das seguintes formas: fortificando o revestimento intestinal e reduzindo a permeabilidade do intestino, reduzindo os LPS, as moléculas inflamatórias que podem ser perigosas quando atingem a corrente sanguínea, aumentando o BDNF, o hormônio de crescimento do cérebro, mantendo um equilíbrio global para expulsar quaisquer colônias de bactérias potencialmente nocivas. Além dos probióticos, o autor recomenda adicionar à dieta os 5 suplementos: DHA. O ácido docosahexaenoico, DHA, é um ácido graxo ômega 3, que constitui mais de 90% das gorduras ômega 3 do cérebro. Cúrcuma. Membro da família do gengibre, a cúrcuma é o tempero que dá ao curry sua cor amarela. É conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Óleo de coco. Esse reduz os processos inflamatórios. Por isso é reconhecido por prevenir e tratar doenças neurodegenerativas. Ácido alfa-lipoico. Esse ácido graxo é encontrado em todas as células do corpo, onde é necessário para produzir energia para as funções normais. Vitamina D. É um hormônio, não uma vitamina. É produzida na pele com a exposição aos raios ultravioleta, UV, do sol. O autor espera que um dia disponhamos de mais dados para saber exatamente quais probióticos e outros suplementos tomar para tratar uma infinidade de doenças. Em uma palestra sobre o assunto numa conferência em 2014, o Dr. R. Balfour Sartor, renomado professor de Medicina, Microbiologia e Imunologia da Universidade da Carolina do Norte, disse antever o dia em que bactérias criadas sinteticamente serão ministradas a pessoas com condições inflamatórias crônicas. Esses probióticos repovoariam o intestino de forma orientada, conforme a doença específica do paciente. Imagine entrar na loja local de alimentos saudáveis e encontrar nas prateleiras remédios para obesidade, colite ulcerativa, depressão, entre outras. O fator mais importante para a saúde do nosso microbioma é aquilo que comemos. A forma de nascer interfere no microbioma. Tratar o equilíbrio da flora bacteriana pode aliviar os sintomas do autismo. Tomar antibióticos sem necessidade faz com que criemos bactérias patógenas resistentes aos antibióticos. Neste livro você aprendeu que cada vez mais está sendo provado, através de estudos e pesquisas, que as doenças crônicas estão relacionadas ao nosso microbioma. Devemos saber o que comer e como nutrir esse microbioma. Restrições de certos tipos de alimentos podem melhorar sintomas de doenças como autismo e Alzheimer. Segundo o autor, um dia ainda veremos em prateleiras, em formas de probióticos, remédios para obesidade, autismo ou outras doenças relacionadas ao cérebro.